Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do nosso evento. Como eu falei que a semana a gente ia fazer 4 aulas sobre os 6 pontos que eu acho mais importante de flexionar um cavalo, né? Que é o nariz, o pescoço, a paleta, costela, garupa, né? E a nuca. Então, bem-vindos à nossa segunda aula. Como eu falei na aula anterior, eu já falei sobre o nariz e o pescoço. Hoje a gente vai falar sobre a nuca e a paleta. Então, muitos dos problemas que eu encontro quando vem cavalo mexido, para mim, já montados, a maioria deles, vamos falar da nuca. A pessoa começa a quebrar demais a nuca, achando que é nuca, e às vezes é nuca falsa, vamos dizer assim. O cavalo começa a debruçar. Isso para mim é nuca falsa, né? Isso vai influenciar numa parada, vai influenciar num spin, vai influenciar no galope. Tem muito cavalo que galopa assim já. Então, um exemplo, se o meu cavalo vem galopando assim, as pernas já estão para trás, como é que ele vai parar? Nuca, para mim, é quando o meu cavalo está macio na boca, pensa para mim, mas o ombro está sempre em pé. Meu cavalo está sempre reunido, né? Claro que daí tem a parte de trás, que a gente vai falar da costela e da garupa, mas aqui eu vou mostrar para vocês que 80% dos problemas as pessoas confundem nuca com nuca falsa realmente. E a importância que você tem aí de deixar um cavalo leve de paleta, leve de frente. Eu bato nessa tecla, muitas vezes os problemas que você tem aí, e é sério, um dos problemas sérios é o cavalo. As pessoas confundem que um cavalo, ele segue o nariz. Não. O cavalo segue a paleta. Vou te dar 2 exemplos simples. No arco reverso, o cavalo está com a paleta para cá e olhando para lá, ele está indo para lá. E muitas vezes o cavalo dispara, a pessoa puxa aqui, o cavalo torce aqui e continua correndo para lá. Né? Que é uma das coisas mais sérias. Disparar para mim, às vezes, não é porque o cavalo somente disparou, porque tem gente que dispara porque gruda na sela, solta. Aí já é outra coisa. Mas um cara que está montado, eu estava montado, um exemplo, eu estava montado num cavalo crioulo, que você puxava e ele olhava para cá e corria para lá. Tive que pôr ele no redondel várias vezes, que se atirou na tábua, empinava, com o pescoço torto, né? Então, esse é um dos problemas mais graves, é você entender que nuca é a frente leve, a boca vindo leve para mim, que o cavalo não é a boca, é a nuca, mas com o ombro em pé, e a paleta, o cavalo seguia a paleta, tem a paleta leve, eu encostei para cá, meu cavalo tem que sair, encostei para cá, meu cavalo tem que sair. Eu vou mostrar para vocês como eu comecei, como eu começo e quando o meu cavalo já está pronto. Mas isso é que nem eu falei, assista, persista aí ensinando para vocês ter a mesma coisa e eliminar todos os problemas que você está tendo, que eu tenho certeza que a maioria das pessoas que já está assistindo a primeira aula e está assistindo a segunda, é porque está com um problemão na mão e é fácil resolver. Então, como eu fiz na aula 1, que eu falei e mostrei, agora vocês vão ver na prática como eu começo e como o meu cavalo fica através desse flexionamento que eu fico insistindo e persistindo para que isso flua, evolua e fique do jeito que eu quero. Assista aí na prática. Que nem eu falei, eu começo o nariz e o pescoço. A nuca também eu peço parado, tá? A nuca do meu cavalo, muita gente fala assim, quebrar a nuca. Se você quebrar bem certinho dos lados, deixar molinha, a nuca vem sozinho. Só que em movimento ela começa a vir sozinho. Eu nunca vou pedir nuca para os meus potros no começo galopando, eu deixo ele galopar. Eu só ponho em movimento de frente, deixo a frente, deixo guiado. Mas parado, quando eu vou pedir a nuca, ó, eu ponho meu braço na posição de jockey esticado. Sempre o meu braço é esticado, aqui, aqui. Eu uso o meu braço como extensão da minha rédea. Eu vou tirar o nariz, vamos falar do lado esquerdo, daqui e vou trazer no pé da nuca. No pé da paleta. Ah lá, ó. Ó, vai vir para trás. Ó, vai vir para trás. Ó, é um ponto que eu nunca fiz. Eu vou fazer, ó, ai. E vou encostar de novo. Vou encostar de novo, ó. Vou encostar, ele veio, eu solto, ó. Vou encostar de novo.
Encostar de novo. Ó, chequei, tá aqui, ó. Solta. Tá vendo? Eu já fiz isso, gente, no cabresto, lá no Redondel, antes de eu montar. Por isso que o caminho começa a ficar fácil. Mesma coisa que eu quero do lado direito. Eu vou tirar o nariz um pouquinho. Ó, só de eu levar a mão ele já começou a vir, ó. Ó, vai travar normal. Aí. 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 Quando o cavalo fazer igual ele tá querendo fazer aqui, ó. Ó. Você vê que é do lado direito, tanto no pescoço, no nariz, na nuca, ele vai ter uma reação. Aí, ó, soltou. Aí eu solto. Se o potro começar a fazer igual quis fazer esse aqui, ó, lograr o que a gente fala. Ele quis virar o nariz, mas na verdade é o pescoço que ele estava dando. Você mantém a mão de fora um pouquinho mais. Que eu quero só tirar o nariz dele aqui, mostrar que é no bico da paleta e as duas vêm. Só que as duas vêm encostando, ó. Aí. Ó, essa aqui tem que segurar um pouquinho mais porque ele tá torcendo muito o pescoço. Aí ele tá melogrando, ó, é normal. Aí. 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 Ó, soltou. Tem que entender que é normal a reação. Não, isso porque eu já fiz 15, 20 dias lá parado. É o primeiro dia que eu tô puxando aqui em cima. Tá? Eu não ponho movimento nos meus potros enquanto isso não tiver nítido na cabeça. Enquanto isso não tiver bem molinho, de eu relar aqui ele vir, ó. Enquanto ele não tiver, aí, na primeira já que eu encostar fazer assim, ele fica mole, na primeira já, tá bom? Esse é o que eu começo na nuca parado. Eu não mexo de frente. Eu nunca pego o meu potro e flexiono assim, de frente aqui. Aqui eu só vou flexionar a hora que eu já trabalhei meus 50% aqui, ó. Que é paleta, costela e garupa. Quando eu já estou enganjando meu cavalo. Enquanto eu não fizer isso, é só de lado. Por isso que a nuca mostra o caminho. Eu venho aqui, ó, encosto, aí, e deixo. Encosto e deixo. Quando você tiver isso, quando você for trabalhar por frente, tá molinho. Ela vem sozinha, cara. É impressionante. Então, não adianta você querer quebrar cavalo por frente antes da hora. Ó, então, aí, ó, logrou um pouquinho, você, aí, soltou. Você vê, é o primeiro dia que eu tô trabalhando em cima. Nossa, mas tá mole. Porque eu já fiz a base de 10, 15 dias lá no Redondel de cabresto parado. Bom, como eu falei que todo exercício que eu vou começar, eu começo parado, que é esse 50% que é o nariz, pescoço e nuca, parado nos meus potros, a paleta e a costela eu preciso por movimento. A garupa eu volto a fazer parado, como eu vou mostrar para vocês. Mas nesse estágio, vamos dizer, esse potro não tá, porque, que nem eu falei, eu estava mostrando o primeiro dia de flexionar de cima. Mas eu vou mostrar para vocês como eu começo, independente disso. Antes, quando eu vou mexer já na paleta e na costela do meu cavalo, que é esses 30 por centímetro que eu mexo aqui, paleta, costela e garupa, gente, é 30 centímetros, não mais que isso. Garupa não é lá, paleta não é ali, e costela tampouco. É só virar. Por isso que é importante você estar bem sentado, com o calcanhar bem para baixo. Calcanhar para baixo não é fazendo força, é posicionamento. Senta na sua sela, senta. Senta na sua sela, não faz força. Tem gente que faz força com o joelho, faz força no estribo. Não, senta na sela, relaxa, como se estivesse sentado na sua cadeira. Sente seu cavalo na batata da perna, senão você não vai conseguir. Sentir quando o seu cavalo estufa a costela, quando o cavalo foge de paleta. Então é muito importante que você, antes de trazer seu potro para esse exercício na parede, você pegue e guie, trote. Então quer dizer, antes de eu trazer meu cavalo para cá, o meu potro ele está trotando. Ele está trotando, eu encosto aqui, ele guia, ó, sem fazer força. O meu cavalo está guiado. Esse potro não está pronto, mas eu vou mostrar para vocês como começa. Então, eu venho de frente a uma parede, posiciono meu cavalo,
deixa ele quieto aqui. O que eu vou fazer? Vamos dizer que eu vou levar para lá. Eu não levo o meu cavalo na rédea. Às vezes eu posso indicar, dar o caminho, mas eu quero que ele entenda que é na minha perna que ele tem que andar. Eu preciso disso para mover a frente dele, a paleta e a costela, já vai arqueando. Quando eu for ensinar o spin, meu cavalo já está com a paleta 90 graus, saindo na pressão. Lá na frente, na hora de eu lapidar, eu preciso que o meu cavalo esteja em pé, levanta esses ombros, arqueia essa costela. Então o que eu venho aqui e encosto ele. Encosto minha perna, ó. Eu deixo ele aqui reto, vou encostar a minha perna. Ó. Às vezes eu mostro o caminho. Ó, fez isso eu tiro. Ó, é um potro que eu nunca fiz. Até parece que a gente fez. Ó, ele querendo ir, mas eu não tô mandando. Eu não deixo. Você vê que ele é tão inteligente que eu encostei, ele deu o passo e já continuou. Eu não deixo, a minha perna eu já tirei. É isso que vocês têm que... Não é porque ele tá indo que você deixa também. Ó, se ele estiver andando pra lá, o que eu vou fazer? Ó, vou encostar minha perna ao contrário. Aí, ele movimentou. Eu não quero a perfeição do movimento. Eu quero que ele movimente. Ó, ele indo sozinho. Eu não quero. Vou virar, vou encostar, ó. Vou encostar. Vou encostar. Ai. E tiro a perna. O maior erro é quando uma pessoa traz para a parede ou traz no movimento e gosta do movimento. O cavalo dá o primeiro, você já quer 2. Deu 2, você quer 4. Deu 4, você quer 6. Não, é um potro. Você tem que ensinar. E outra, ele vai te antecipar, ele vai te adiantar. Então encosta a perna, ó. Ó, eu dou, ó, agora não tá indo, ó. Eu vou dar, ó, não tá indo, ó. Aí foi, eu tiro a perna. Volta a encostar. Tiro a perna. Puxo para trás um pouquinho, porque ele tá me puxando para frente. Vou encosta a perna. Boa. Ó, continua andando, mas já tirei a perna. Ai, daí deixa andar, não. Vou parar ele e já vou encostar ao contrário. Tira, aí. Ó, continua andando. Vou parar ele, beleza. Como que eu paro? Encosta a rédea, cerca ele é um potro. Eu não posso ficar cercando na perna. Vou encostar de novo. Ó, não veio. Vai andar pra frente, mas não veio. Aí. Ajuda ele, cerca um pouquinho. Com o tempo, você vai ver que é só na perna que ele vem. Mas no começo, indica. Mostra o caminho que você quer. Muitas vezes a pessoa confunde fazer com indicar. Eu não posso cobrar sem ensinar. Então, para me ensinar, às vezes, eu ponho minha perna, ó. Ó. Aí, e tiro minha perna. É um potrinho, tá bom? É o primeiro dia que eu trouxe na parede. Ó, você vê, ele desliga, ele olha pra frente. Não tem problema. Ó, volta, encaixa ele no lugar. Ó, a pressa dele já, ó. E volta ele no lugar. Vocês veem que toda hora que eu tô mexendo na reta, tem hora que ele faz isso. O que eu acabei de falar que a nuca vem sozinho? Porque os lados vai ficando mole, que daí ele começa a quebrar sozinho. Então, vai encostar na parede, não tenha pressa, ó. Não quero o movimento perfeito. Depois vai vir esse movimento, encosta a perna, ó. Ó, você vê quando encosta a perna ele quebra, ó. Ó, sozinho ele tá enganjando. Eu nunca empurrei esse cavalo na perna, nunca trabalhei isso. É potrinho. Ele é potro 2023, ele tem 23 meses. Aí, pronto. Saiu. Ó, entrou pra frente um pouquinho, arruma de volta. Fala pra ele, ó, eu quero que vocês movimentem, mas mantenha a posição. Tá bom? Bom, como eu falei no primeiro vídeo, vocês viram que para mim começar nessa parede aqui, o cavalo tem que estar primeiro flexionadinho parado. É a mesma coisa que eu vou fazer agora mexendo. Eu quero que ele mova a paleta. Esse cavalo ele já é o intermediário que a gente fala. Eu quero que ele mova a paleta, arqueie a costela. Depois que eu comecei lá, como vocês viram, no potrinho, que dá trabalho, ele move um pouquinho e sai. Quando o meu cavalo já tá, vamos supor, quando o meu cavalo, eu já tô nas paredes, com a mão, ó gente, com a mão reta, eu não levo o meu cavalo na rédea. Eu sempre falo isso, ele tem que sair na perna. Mas quando daquela fase, ele já tá nesta fase, ó,
que eu encosto minha perna, meu cavalo sai, eu encosto minha perna, meu cavalo sai. Quando ele já está aqui desse jeito, ó, eu encosto minha perna, meu cavalo sai, eu encosto minha perna, meu cavalo sai, ó. Quando ele já está nessa fase, aí eu tiro fora. Quando ele já está saindo, que eu encosto minha perna, a mão move, a costela leva o embarcado, ele não estufa para lado nenhum, não perde a posição, aí que eu tiro fora. Por isso que quando eu vou fazer aquele exercício que eu acabei de mostrar, que eu puxo e meu cavalo sai na pressão da rédea, essa frente tem que estar leve. Por isso, então as fases que você inicia o potro é muito importante para você subir para essa segunda fase. Não adianta você querer puxar o potro se aqui na segunda fase ele não está bom. A primeira não está bom, a segunda não vai sair. Então depois que o meu potro está desse jeito aqui, eu quero a mesma coisa só que fora. Então eu vou tirar ele, vou mostrar para vocês em frente. Então eu vou numa linha reta, andando, e encosto a minha perna e quero o meu cavalo fazendo isso. Marcelo, você vai bem reto numa diagonal. Quando eu tiro do muro, eu mostrei um pouquinho na diagonal, porque eu quero mostrar para vocês que na segunda fase, eu não quero fazer ele bem reto. Eu só estou mostrando para ele que ele não tem mais essa cerca e eu quero que ele continue movendo. Depois que eu tenho isso bem certinho na diagonal, então se eu tenho isso que eu fiz na diagonal, aí eu posso pedir um meu cavalo mais reto aqui, ó. Ó. Aí eu quero meu cavalo saindo mais reto. Que daí eu já não tenho muro, tá? Então, por isso que eu comecei o potrinho bem devagarzinho, aquilo lá demora. É com o tempo, deixar ele bem calminho. Aí eu tiro para esta segunda fase, que já é mover a frente e a mexer na costela, tá? Muitas das vezes vocês vão encontrar um probleminha. Vamos dizer que eu vou adiantar. O que eu costumo às vezes fazer? Quando eu vou andando com o meu potro, começa a puxar na boca na hora de fazer esse exercício, quando eu tiro do muro, e ele quer andar para frente, né? Porque eu estou encostando a perna. O que eu faço às vezes para ensinar? Eu não quero, eu só dou uma levadinha como se fosse fazer um arco reverse, ó. Ó, e tiro. Tá? Eu vou mostrando o caminho, isso é importante, vocês mostrar o caminho primeiro para depois, sempre eu falo, tem esse movimento para depois você polir, você lapidar, terminar, fazer o cavalo pegar o shape que a gente fala, ficar com classe no exercício, é você ensinar. Então muitas das vezes, você vai encostar a perna aqui, tirou fora do muro, o cavalo vai querer andar para frente. Eu não forço ele seguro. Eu deixo ele andar para frente, só que eu encosto a perna. Quando ele faz isso, eu saio para frente. Ó. Tá? Então, o mais importante quando você mudar para esta fase, tirar essa ajuda que você tem da frente, é ter a mesma paciência que você teve lá, de ensinar o cavalo a mover aqui fora. Por isso que eu começo quase que numa diagonal. Ah, mas meu cavalo mesmo na diagonal está forçando. Então vai andando para frente, encosta a perna, ele fez isso, deixa ele andar para frente de novo. Tá bom? Logo ele está fazendo. Essa é uma coisa que eu faço muito
nessa parte da perna, a primeira vez que eu vou mexer na perna. Nos outros 50%, que é na paleta com a costela, eu trago pro muro. Depois que eu trago do muro, é esse exercício que eu faço a sequência. Não tem outro, tá? Por isso é importante o cavalo tá leve parado, gente. Ó, o cavalo tem que estar leve parado. Encostou, tem que estar leve. Não adianta você querer fazer exercício em movimento se parado não tá leve. O cavalo tem que estar pensando para mim parado. Você não tem os 50% que é a minha mão, esse 50% não vai vir. Começou a usar a perna, sem isso tá pronto, vai ter problema, não flui, não tenha pressa. Por isso é importante ter paciência de começar o potro. Parado, faça parado, exercita parado, mostra para ele. A perna deixa para depois, tá? Muita gente já quer enganjar o potro, já quer reunir o potro, se ele não fez aquilo que eu mostrei. Não galopou, não alinhou, não ficou parado molinho, aí não vai fluir, tá bom? Então eu espero que eu tenha contribuído, que vocês viram aí como eu começo e como o meu cavalo fica, mexendo na nuca e na paleta, tá? E se vocês não entenderam ou quer alguma coisa, deixa nos comentários lá, dá dica lá, o que vocês querem ver mais sobre isso, que a gente vai tentando ajudar. E você que assistiu a segunda aula, mas não assistiu a primeira, eu recomendo que você volta lá, assista a primeira, para daí participar da segunda, participar da terceira e da quarta aula. É muito importante as etapas serem seguidas, para que dê certo, porque lá na frente vai fazer falta. Aí não adianta achar que que nem eu sempre falo, que é um milagre. E esses 2 flexionamentos que eu acabei de passar para vocês, da nuca e da paleta, eu particularmente, todos são importantes. Todos os flexionamentos são importantes. Só que é 2 flexionamento que eu dou muita ênfase em meus treinamentos diários. Vocês vão ver lá na frente, no quarto, o quanto é importante estar com a paleta em pé, o quanto é importante a nuca estar na mão, porque ele vai fazer falta lá na frente, né? Não que os outros não vão fazer falta, vão, mas vamos dizer assim que os outros eu vou usar 30% e esses eu vou usar 70% no meu dia a dia. A frente do meu cavalo leve, eu quero ele 100%. A garupa eu vou usar, mas eu não vou usar tanto como eu uso a frente. Então, esses 2 exercícios, flexionamento que eu acabei de passar, trabalhem bastante para vocês não ter esse tipo de problema que vocês estão tendo. Cavalo que caiu de paleta, pronto, você já está resolvendo. Cavalo que foge de paleta, já está resolvendo. Cavalo que treme na mão, já está resolvendo, né? Vamos deixar o tema de embocadura de lado, tá? Embocadura é outro assunto. Ah, meu cavalo treme, mas tá com a nuca mole. Não, daí tem várias coisas, mas esse exercício eu dou ênfase a mais no meu treinamento, porque eu necessito meu cavalo tá bem mais, vamos dizer assim, que eu uso muito mais ele, né? Do que os outros que eu não fico assim insistindo diariamente, tá bom? Então espero ter colaborado e espero que solucione o problema de vocês, que vocês continuem assistindo ao método e que tenha ajudado a resolver, porque muitos dos seus problemas, muitos dessa desanimada de vocês está relacionado ao flexionamento. Se você praticar aí, se você pôr em prática, se você insistir, persistir, você vai ver que volta a ficar bom e fica prazeroso montar cavalo.